Vamos chamar para cá para essa discussão também o professor Manuel Furriela, especialista em Direito Internacional que está conosco. Professor, bem-vindo, boa tarde. Na tua avaliação, o que muda, né? E no direito internacional, o que representa alguém se autoproclamar presidente eleito? Professor, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo. Bom, o efeito que nós temos por enquanto é de demonstrar que até agora quem provou alguma coisa foi a oposição com as atas que tem. É uma clara demonstração, segundo eles, de que o candidato oposicionista teria sido vencedor. Essa questão que o Sakamoto trouxe de não constituição do governo paralelo é uma clara demonstração de que a oposição aprendeu com os erros do passado. Porque a gente tem que deixar claro aqui que o governo de Maduro, que começou como autocrático e se tornou uma ditadura golpista, pelo menos por enquanto, é o que ela se tornou dessa forma, mas a gente também não pode esquecer do passado da oposição ou das linhas consideradas de direita lá na Venezuela, que erraram por diversas vezes, tanto em tentar dar um golpe em Hugo Chávez, quanto em não reconhecê-lo como eleito, sendo que eleito foi. Então tem um passado aí também de uma série de erros que foram cometidos e agora segue-se uma linha diferente. Então eu acho que está de acordo com o que a gente pode esperar e dentro do direito internacional a gente necessita de uma proclamação corretamente da Justiça Eleitoral da Venezuela, que, como foi mencionada pelo Sakamoto, infelizmente, está sendo dominada por Nicolás Maduro, mas internacionalmente os governos eles têm que ser reconhecidos. Você tem dois tipos de reconhecimento para os estados. Um é da sua própria existência pela comunidade internacional. A gente tem alguns casos de reivindicação, como é o caso dos palestinos, o de Taiwan. Ambos não têm uma unanimidade internacional, ou pelo menos uma representatividade no reconhecimento, e a outra é propriamente dos governos que não se confundem com o Estado. Governo é quem é eleito, escolhido, é legítimo para aquele momento. Então, pelo direito internacional, o efeito que nós temos é de uma oposição que ainda que tenha por conta própria demonstrado que foi eleita, não tem propriamente uma proclamação dentro do país, falta essa regularidade, e de um governo que alega ter sido eleito, mas que propriamente ainda não comprovou, que é o caso de Nicolás Maduro. Então a comunidade internacional, ela se divide entre aqueles que aguardam propriamente as comprovações, é o caso do Brasil, onde há cautela, e alguns poucos, mas principalmente os Estados Unidos, que resolveram seguir aí uma linha a favor da oposição. E tem alguns outros poucos, como a gente sabe, que reconhecem Nicolás Maduro, mas que a gente sabe que são sempre aqueles que automaticamente farão isso. Então a gente tem aí um espaço, a gente tem aí uma situação de lacuna do poder, pelo menos em termos de reconhecimento pelo direito internacional. Sakamoto, tem pergunta? Desculpe, na verdade, eu tava esperando você fazer pergunta também. Professor, boa tarde, né? Obrigado aqui pela presença. Tem um ponto interessante que é a questão do tipo de pressão. Né? É claro que tem muita gente falando, não, porque a pressão dos Estados Unidos normalmente é aquela tática da estratégia mais do porrete, né? Vamos lascar sanção, vamos lascar embargo, vamos pressionar, inclusive militarmente, não necessariamente não é com invasão aqui no quintal, mas faz demonstração de frota, todas aquelas coisas, né? E o Brasil ele está tentando neste exato momento um caminho ele não reconheceu a vitória de nenhum dos dois lados, mas está tentando uma pressão pelo diálogo. Trouxe México e Colômbia, que são dois países que têm influência sobre a Venezuela, por conta da proximidade, tudo isso mais, tentando trazer o Chile, conversou com a União Europeia, conversou com a Espanha, conversou com os Estados Unidos, né? E o pessoal fala até que os Estados Unidos não está contra essa tentativa do Brasil de tentar o
diálogo, porque também não quer ver uma zorra no quintal deles também, no quintal geopolítico, né? Como é que o senhor vê esses dois movimentos, né? Você acha que vale a pena o Brasil tentar esse processo do diálogo? Valeria um rompimento? Como é que o senhor vê esse processo? Bom, eu acredito que a posição do Brasil ela é prudente, correta, assim como dos outros países que se alinham com a gente, né? Mas de qualquer forma, vai chegar um momento onde o Brasil vai ter que se posicionar, porque esse aguardo de atas, essa cobrança sobre o governo da Venezuela, eu acho que é um bom discurso para o momento, mas também não dá para se eternizar dessa forma. Em algum momento, caso não venham as atas, não venha a demonstração clara que Nicolás Maduro foi realmente eleito, vai se criar uma situação onde o governo brasileiro vai ter que se posicionar. Então vai ser inevitável e vai ser muito difícil para o Brasil se posicionar, porque a gente sabe muito bem da relação próxima que tem o presidente Lula com Nicolás Maduro. A gente sabe que segue-se um alinhamento. E nesta atual gestão de Lula, houve o recebimento de Nicolás Maduro com uma honraria, inclusive, diferente da de outros chefes de Estado que estavam aqui no Brasil para uma reunião de América do Sul e que não foram recebidos da mesma forma. Então, houve ali toda uma receptividade a Nicolás Maduro com um discurso muito criticado na época, eu fui um dos que criticou, mas de abertura para que a Venezuela se reinserisse. Depois veio o Acordo de Barbados para permitir com que tivesse eleições limpas na Venezuela. Mas o que acontece é que agora, essa caçapa final de todo esse processo não aconteceu. Então o Brasil vai ter que se posicionar e, por enquanto, o posicionamento é contra o governo de Nicolás Maduro. É ele que não comprova a sua eleição, é ele que não comprova a sua legitimidade. Por outro lado, você tem uma oposição com 80% das atas demonstrando que foi escolhida, a não ser que o governo de Nicolás Maduro mostre que aquela documentação não é válida, é forjada ou algo desse gênero. Então, o governo brasileiro está numa saia justa por conta da relação próxima e de ter que se posicionar. Se houver um posicionamento a favor de Nicolás Maduro sem a efetiva comprovação, o Brasil vai sofrer um desgaste como liderança regional e também aqui internamente vai ser sujeito a muitas críticas. Então, acho que a gente está numa posição difícil, porque Nicolás Maduro, pelo que tudo indica, não vai comprovar nada e vai se alicerçar pela força, por isso que ele procura as Forças Armadas e policiais no poder. Mas eu queria trazer um outro ponto também que é interessante. Você falou a respeito da posição americana, da utilização de embargos, mas os Estados Unidos também estão numa posição difícil. Quando eles fizeram o alívio nos embargos econômicos, sob a alegação de que a Venezuela devia realizar eleições limpas, fizeram lá um acordo, acho muito interessante, inclusive, esse alívio também era de interesse americano, por dois pontos. Um, os Estados Unidos também buscam mais fornecedores de petróleo e a Venezuela tem a maior quantidade de melhor qualidade do mundo todo. Num mundo onde você está com escassez dessa commodity por conta da guerra da Ucrânia, já que a Rússia não tem mais acesso a todos os mercados que tinha. Então a Venezuela se tornou estratégica naquele momento. E um outro ponto, os acordos com as produtoras de petróleo, principalmente a Chevron, ela foi também de interesse americano por conta de haver uma necessidade de compensação à Chevron, que foi ou teve os seus contratos cancelados quando vieram os embargos anos atrás. Então, como é que agora os Estados Unidos vão restabelecer esse embargo com esses dois interesses que eu mencionei? Para os Estados Unidos, alinhado à tua pergunta, há muito interesse que o Brasil, a Colômbia, o México, tenham êxito em qualquer tipo de composição que sirva como argumento para os Estados Unidos não retomarem esse embargo. Porque para eles não é tão simples quanto parece. O cenário atual faz com que não seja tão interessante para os Estados Unidos voltarem a um embargo que traz prejuízo para a Chevron e traz também escassez, mais ainda escassez de petróleo para si próprio. Então, exato, os Estados Unidos têm sim interesse nesse acordo via Brasil, Colômbia, México. Pois é, alguns ex-líderes mundiais se posicionaram para pressionar o presidente Lula. Tem uma reportagem no UOL que trata sobre esse assunto. Ex-chefes mundiais cobram que Lula faça pressão contra a eleição
na Venezuela. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a presença do presidente Lula no Chile, mas enquanto ele está lá, ex-líderes pediram para que Lula reafirme compromisso com a democracia e pressione Caracas. Essa carta é assinada por 30 ex-chefes do Estado e governo, membros do Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas. O grupo é composto por 37 ex-líderes mundiais e entre os que assinaram o documento estão os ex-presidentes Maurício Macri, da Argentina, Álvaro Uribe e Iván Duque, da Colômbia, Guilherme Lasso, do Equador. O documento fez duras críticas a Maduro, diz que é evidente usurpação da soberania popular que Maduro realizou em conluio com os poderes do Estado, que estão a seu serviço e seu controle, é feita com desprezo pela verdade eleitoral para se perpetuar no exercício do poder e afirmá-lo por meio de uma política de Estado repressiva e de violação generalizada e sistemática dos direitos humanos dos venezuelanos. A mensagem diz que a atual situação na Venezuela é um escândalo e afirmam que o vencedor das eleições foi Edmundo González, candidato da oposição, que hoje também se apresentou, se autoproclamou como presidente eleito da Venezuela. Enquanto isso, enquanto o Lula é cobrado por ex-chefes internacionais, o atual presidente da França, Emmanuel Macron, disse apoiar. Ele disse estar junto de Lula a aspiração do povo venezuelano por uma eleição transparente. O Macron, então, declarou apoio à postura do presidente Lula do Brasil nas eleições. Numa publicação que ele fez nas redes sociais, o Macron disse o seguinte, ele escreveu até em português: com o presidente Lula apoiamos o anseio do povo venezuelano por uma eleição transparente. Essa demanda está no cerne de qualquer democracia. Essa aí, postagem que vai aparecer na sua tela do Emmanuel Macron, apoiando, ele escreveu em francês, embaixo em português, também em espanhol, né, sobre esse apoio ao presidente Lula. Professor, essa pressão internacional, né, tanto dos ex-chefes de países latino-americanos, Espanha, latino-americanos, e o Macron, né, como é que funciona isso? A gente já viu que o Maduro é muito... Eu vou usar uma palavra até que pode ser utilizada num aspecto positivo, não é esse o termo, mas resiliente, no sentido de não se afetar, né, com essas pressões. Porque ele está constituído de tal forma no poder que ele só sai de lá se ele quiser. É uma situação onde embargos adicionais, críticas ou qualquer tipo de medida servem para empobrecer o país, mas não necessariamente para que ele saia do poder. Aliás, infelizmente, essas medidas, que são as únicas, né, que a gente tem legítimas no direito internacional, que são os embargos, eles acabam nem sempre sendo eficazes. A gente teve um Saddam Hussein no Iraque que também não saiu do poder. Você tem essas medidas contra a Coreia do Norte, o governo continua por lá. Então, você causa desgastes, você causa problemas econômicos, sociais, mas não necessariamente tira o governo ou o obriga a voltar aos eixos e a seguir na legalidade. Eu acho que, infelizmente, no caso da Venezuela é na mesma linha. O empobrecimento do país foi de tal nível que nós não tivemos, mesmo naquele momento, pior, que agora teve um pouco de alívio, a gente já falou sobre isso, que Maduro não caiu em nenhuma dessas situações. Então ele sabe disso. Ele tem o apoio necessário, que é o apoio da força. Fora um apoio internacional, né, que a gente sabe que é China, Rússia, Cuba, inclusive Cuba com oficiais dentro do próprio país, né? Então, ele sabe que ele consegue se alicerçar a um preço muito alto, mas de lá ele só sai se ele quiser. Então, é uma situação realmente muito delicada. De qualquer forma, o Brasil é um dos únicos que tem uma situação privilegiada de ser ouvido, pelo menos, ou de ter um canal de diálogo relevante, pela proximidade que eu mencionei. Algo que a gente criticava no passado, que era a proximidade entre Lula e Maduro, agora se tornou um ativo, se tornou algo importante para que pelo menos haja alguém relevante com condição de dialogar com ele, já que os aliados que ele tem, Rússia, China, etc., não ligam nem um pouco para esse aspecto de redemocratização do país. Então, o Lula é a pessoa-chave neste momento, tomara que ele use bem este momento e a sua força para conduzir o país para um outro cenário. Lembrando aqui que o candidato oposicionista, ele não é daqueles mais arraigados ou daquela oposição que o Chávez criticava tanto, ou de que Maduro critica tanto. Ele é um nome muito moderado, então seria também ele o nome adequado para fazer uma transição. Porque não adianta a gente achar
que ganha a oposição e que vira-se a chave. Vai ter que se lidar com esse legado ditatorial passado. Você vai ter que ter uma transição para que essas pessoas desocupem os cargos de forma satisfatória também para elas, senão, como eu mencionei, elas não saem de lá. Então, você tem que construir um cenário de transição e o candidato oposicionista vencedor, até mesmo por ter trabalhado com o Hugo Chávez, aqui para lembrar, ele foi diplomata no governo do Hugo Chávez, nos governos, seja aí uma pessoa-chave. Então, o presidente Lula e até mesmo o candidato oposicionista podem construir aí uma transição para que o país saia desse cenário ditatorial. Mas, infelizmente, depende muito mais de Maduro do que qualquer outro, que a gente tem aí bons interlocutores, como eu mencionei. Isso já é muita coisa, né? Depender do Maduro representa algo bastante complicado. Daqui a pouco o Jamil Chad vai trazer mais sobre essa pressão internacional sobre o Brasil. O presidente Lula está no Chile e... Oi, Sakamoto, diga lá. Só para fazer um comentário breve, tipo, eu chancelo tudo que o professor falou, mas só para a gente também colocar um pouco assim, às vezes a gente reproduz umas notas, na verdade, que chega, carta, etc., e não olha o nome da galera. E vem cá, vamos colocar o disclaimer, porque é que nem falar de Israel aqui, porque o pessoal pira, sabe? Você faz uma crítica, o pessoal dá aquela pirada, né? O pessoal trabalha com tico e teco, são dois neurônios e não entende a complexidade das relações internacionais muitas vezes. Maduro, autocrata, ao que tudo indica, ou boas eleições, tá? Feito esse disclaimer, né? Vamos lembrar que a oposição, é claro, tem 1 milhão de problemas também. Não está em jogo os problemas da oposição nesse momento, porque a sacanagem eleitoral está partindo do Maduro, tá? Agora, a carta, se você vai colocar os principais nomes que estão nessa carta, são políticos de direita, tá? É só para deixar bem claro, na verdade, mas político de direita não pode ter opinião? Pode! E deve se manifestar, e tudo isso mais. Mas quando a gente solta uma carta, e todo mundo está soltando essa carta, e a mídia de uma maneira geral, e colocando 30 líderes, e não fala que ela é eminentemente de uma maioria de direita e centro-direita. E por que isso faz diferença? Porque faz diferença. Porque parece que o mundo está contra, e é mais complexo do que a gente imagina.